Pobreza no Nordeste brasileiro. No período teocêntrico, entre os séculos X e XV, diziam que pobreza e riqueza eram frutos da vontade divina. No século XIX, entre os anos de 1830 e 1848, derivado do pensar tradicional positivista, houve uma separação nas questões sociais. Logo, pobreza estaria dentro de falta de conhecimentos e incapacidade de renda familiar e foi vista como uma desordem moral, comum relacionada ao alcoolismo e outros vícios. A definição de pobreza consiste na falta daquilo que é necessário para a subsistência: saúde, moradia, alimentação, água potável, energia, educação de boa qualidade, etc. É corriqueiro achar que todos esses aspectos estão presentes na vida de todos os brasileiros. Entretanto, este pensamento é ultrapassado e insensível, visto que não corresponde à realidade. Em meados dos anos 70, o Nordeste já era classificado como pertencente na época ao chamado Quarto Mundo, devido sua pobreza extrema. Investigando as origens da pobreza no Nordeste, podemos acoplar este fato ao período republicano. Após o declínio da cana-de-açúcar, todos os investimentos na região Nordeste foram abandonados, em virtude da região não ser mais a maior produtora do Brasil. O que restou ao Nordeste brasileiro foram os engenhos de açúcar, que, concentrados nas mãos de famílias aristocratas, consagrando-as como oligarquias, perpetuaram práticas políticas vigentes até os dias atuais. Acoplando esses antecedentes a fatores climáticos e geográficos, a anos de esquecimento pelas políticas públicas, de condições socioeconômicas lastimáveis, entre tantos outros fatores que intensificaram essa condição, podemos compreender de onde vem a condição de região empobrecida. No final do século XIX, começa a aflorar uma característica marcante do Nordeste. Agora, ele passa a ser conhecido como uma área de repulsão populacional. Milhões de nordestinos, fugindo da seca e buscando uma sentença de vida melhor, começam a migrar para as regiões sul e sudeste. Indivíduos em condições de necessidade de mão de obra barata, tudo que uma região em desenvolvimento industrial precisa para mover as engrenagens do sistema capitalista. Desse modo, e mais uma vez, cabe ao Nordeste uma realidade agrária. Somente na década de 90 houve uma desaceleração de migrações devido à descentralização industrial dos grandes centros urbanos. Não podemos esquecer que é neste período de migrações intensas que o nordestino é enxergado como inferior, sem qualificações profissionais e desprovido de inteligência. Visão xenófoba e preconceituosa propagada até os dias atuais. A naturalização da desigualdade social e a consequente produção de subcidadãos pode ser entendida como um processo resultante de um efetivo processo de modernização de grandes proporções que se implanta paulatinamente no país a partir do início do século XIX. É somente na década de 2000 que o Nordeste começa a gozar de um crescimento econômico. Podemos unir este fato à chegada de indústrias de diferentes setores, à descoberta de minérios e também à implementação de políticas públicas pelo governo federal. Em 2001, o Bolsa Escola, que consistia num programa de transferência de renda, foi instalado com o objetivo de estimular crianças e jovens de baixa renda a frequentarem regularmente as escolas. Enquanto Bolsa Família, também um programa de transferência de renda, foi implementado com o objetivo de quebrar o ciclo da pobreza. Com a chegada do PBF, foi ampliado programas como Programa Nacional de Acesso à Alimentação Fome Zero, Programa Nacional de Renda Mínima vinculado à Saúde e Bolsa Alimentação, Programa Auxílio Gás. É notório o programa da região entre os anos 2004 e 2013, considerada por estudiosos economistas como a região que mais avançou nos anos seguintes. Todavia, diante de todos esses esforços, o sertão nordestino continua com crescimento inferior comparado às outras regiões do país. Esses cidadãos, desde seus nascimentos,
vivem de forma precária e naturalizada. É usual na sociedade excluir quem não tem recursos econômicos. A pobreza leva à discriminação e o preconceito enfatiza essa condição de inferioridade. Por conseguinte, visto que a pobreza não será extinta, pois trata-se de uma condição enraizada na sociedade desde os primórdios do descobrimento do Brasil. E seguindo a linha argumentativa de Janine Mello, em Estratégias de Superação da Pobreza e Impactos no Meio Rural como estratégia para o rompimento do ciclo da pobreza, é necessário investimentos em crianças e jovens pertencentes às famílias desfavorecidas, para que entrem no rol de possibilidades de inserção na economia, visto que crianças e jovens de famílias pobres têm mais possibilidade de viverem em condição empobrecida. Tendo em vista os argumentos anteriores e levando em consideração investimentos na agricultura de subsistência, no interior nordestino, no turismo, em indústrias que aumentem oportunidades de emprego e em políticas públicas, poderemos diminuir o ciclo de pobreza e melhorar a vida de milhões de nordestinos. Centros brasileiros, a coisa mais fácil é encontrar gente vinda de todo canto do país. Sou do Ceará. Cearense. Sertão de Pernambuco, São José do Egito. Sou de Pedreiras, Maranhão. Pelo sotaque, o migrante logo é reconhecido. É Cabo da Peste. Tem até aqueles que ganham o seu apelido. O pessoal aqui dentro só conhece a gente como Ceará. A maioria me chama de baiana mesmo. Me chama assim, Pará. Fala Pará. E aí, Pará, tudo bom, Pará? Paraíba, entendeu como é? Mas o que separa a brincadeira da ofensa? Cabeção. Porque tem uns caras que gostam disso fazer também, né? Eu sempre levo isso na esportiva. Diante de um flagrante claro de preconceito, como esse que você vai ver agora, você vai fazer o quê? Se bate raiva quando a gente vê, ou dá um medo de se intrometer, fica parado ou age, vai fazer o quê? Vai fazer o quê? Vai fazer o quê? Bom dia. Pipoca, gente. Pipoquinha, doce, salgada. Eita, que o movimento tá fraco hoje. Você pode perceber, a nossa atriz foi orientada a forçar o sotaque. Ela está tentando mesmo deixar claro para quem passa que ela é uma nordestina e ela está aqui no centro da cidade oferecendo seu produto. Aí você quer metade doce, metade salgada, é isso? Dê uma pipoca, por favor. Claro. Um minutinho só, viu? É que eu tô com um pouco de pressa. 3. Assim como a pipoqueira, a moça de azul também é atriz. Tá meio borrachuda, tá velha essa pipoca? Não, eu acabei de fazer, senhora. Mas eu não gostei, se troca pra mim. Vamos, eu tô com pressa. A impaciência, muito bem ensaiada por esta atriz, é o menor dos problemas desta personagem. Tá, cara, tá a mesma porcaria de pipoca. Eu só quero uma pipoca, não é possível. 3. Tá, a Salgado mesma ou doce? porcaria, desculpa. A senhora, Mesma eu acabei porcaria. de fazer. Vem cá, tu é Paraíba, né? Que isso, Eu senhora? sabia que tu era Paraíba, cara. Paraíba é burro. Não sabe fazer uma pipoca. Tem gente olhando do outro lado da rua. Paraíba não sabe trabalhar. Impressionante. Eu trabalho. Bando de... Tá me ofendendo. Bando de... Isso é racismo. Você tá Bando de gente... Mas Paraíba não sabe trabalhar. Paraíba não sabe... Cara, eu pedi uma pipoca. Paraíba, volta pra tua terra. Volta pra tua terra. Não sabe trabalhar. Bando de gente nojenta. Nojenta. Não sabe trabalhar. Racista. Paraíba inútil. Bom dia, gente. Ele é o quê? Bom dia, muito prazer. Eu Prazer sou é Ernesto seu. Palha da TV Globo. Eu vi que o senhor ficou indignado com a cena que o senhor assistiu aqui. Indignado. Racismo. Não dá para aceitar isso. Não. Ao longo do dia, a cena é repetida várias vezes. E uma terceira atriz entra na discussão. A minha tá muito borrachuda. Vem cá, tu é Paraíba, né? Não, É Paraíba que não sabe fazer pipoca, não sabe trabalhar, não sabe fazer nada. A senhora precisa me... Cara, que raiva. Me falar dessa forma. Por que você tá aqui vendendo pipoca se você não sabe fazer pipoca? Mas não precisa você falar isso pra mim. É porque o tempo tá ganhando o dinheiro dela, meu amor. Gente, se ela tá vendendo, vende um negócio que presta. O tempo tá aqui, não pode. Mas é porque é Paraíba, que se não fosse Paraíba... Não é minha filha, eu sou da Paraíba, minha filha.
filha, por isso eu não tenho... A senhora é da Paraíba? Não, minha filha, com certeza. Mas ela não sabe trabalhar. Olha, é uma senhora de mais idade, com bom senso. Ela diz, você não precisa fazer isso. Não fale assim com ela. Eu também sou da Paraíba. Eu sempre trabalhei, cuidei da minha vida e nunca achei ninguém vai me discriminar porque eu sou da Paraíba. Mas eu não tô falando com a senhora, eu tô falando com essa Paraíba aqui. Eu vou contar uma coisa pra senhora. Esta cena foi montada por nós, pra gente justamente ver como é que as pessoas reagem. E eu estou aqui feliz de ver que as pessoas se mobilizam, as pessoas não deixam barato. Eu não gosto de ver as pessoas serem maltratadas, não. Eu achei um caso de polícia, se você quer saber. A homenagem da Escola de Samba Acadêmicos do Tucuruvi no Carnaval 2011 virou motivo de ameaça. A gente recebeu vários e-mails ofendendo a escola por estar fazendo uma homenagem para o nordestino. Em uma das mensagens, cheia de palavrões, os nordestinos são chamados de povinho de cabeça chata. Os autores das mensagens podem até ser presos. Crime, racismo, pena até 5 anos de prisão. É tão grave quanto um crime que é cometido com uma arma em punho, porque ele ofende a dignidade das pessoas. Não, Paraíba é preguiçoso, desculpa. Tem que falar. E por que você está chamando ela de Paraíba? Porque você é de onde? Isso é preconceito. Eu sou da Paraíba, Nossa, cabeça gigante. Isso é preconceito, isso é feio. Ela é da Paraíba? E por que ela é da Paraíba? Eu também sou da Paraíba. E daí? E daí que, desculpa, não sabe trabalhar. É, Paraíba é inútil, não sabe trabalhar. Peraí, vocês vêm pra cá pedir emprego, aí vem ocupar espaço, tem um monte de gente. Não precisa mais ter vergonha, não, que a gente também. Da onde ela veio? Ela veio. Queria te explicar o seguinte, essas pessoas são atrizes. Elas são atrizes e elas estão recriando uma cena que infelizmente a gente desconfia é muito comum na realidade. O que te fez parar aqui e entrar na discussão? Constrangimento, a humilhação que ela estava fazendo o próximo. A senhora acha que esse é um caso isolado ou tem muita gente que pensa assim? Tem muita gente que pensa assim. Tem muita gente que pensa assim. As ofensas continuam. Lá na Paraíba não se fala português, não? Volta pra tua terra. Vai ocupar espaço em outro lugar. Inútil, Paraíba inútil. Paraíba inútil, pelo amor de Deus. Chama a polícia então, chama. A polícia foi avisada da nossa gravação. Você quando vê uma cena injusta na cidade, na rua, você para, você interfere? Nem sempre. Hoje realmente me comoveu, eu parei. Qual é a atitude a tomar nessas horas? Olha, não sei. Hoje em dia que todo mundo tem celular em câmera, geralmente justamente filmar. Essa cidade está infestada de Paraíba. Mais um pouco eu filmo. Mais um pouco eu filmo. Mais um pouco. Senhora, eu tô falando com você? Eu tô falando com você? Mais um pouco eu filmo. Eu estou falando. Faz o que você quiser. Filma. É preconceito. Você é o quê? Trabalha na televisão agora pra sair filmando? É preconceito. Eu não tô falando com você? Tô falando com você? Tá falando em público, olha o público. Não, mas por que constrangendo as pessoas? Gente. Parou o senhor aqui. O senhor. Discriminação de uma polícia. Por que você acha melhor que alguém? Por que o senhor tá incomodado? Eu tô falando com Porque você. eu sou da Paraíba. Tu tá me incomodando. Você tá me discriminando. O senhor é da Paraíba? Preconceito, sou. Volta pra lá e leva ela. E vai vender pipoca lá. Eu não tem um policial aí, não. Eu tenho que dar uma queixa contra você. Ah, é? O que eu tô fazendo de errado? Isso é preconceito, isso é crime. Fala que você é uma brancazinha da ridícula, nojenta. Manda me prender, eu não devia nem ter nascido. Palhaça. Hora de desarmar a cena. Não era pra deixar de embora, procurei um policial pra ver se conseguia. E ela, eu falei, eu me identifiquei também sou da Paraíba, então não sou, mas falei, sou da Paraíba, tô me sentindo ofendido. Não tem menor vínculo com o Nordeste, não tem menor vínculo com a moça. Eu não sei se ela é nordestina, eu não sei o que ela é. Eu sou estudante de Direito. É isso que eu sou. Eu achei uma agressão, assim, desproporcional, uma injúria. Preconceito contra os nordestinos. O problema não foi do que ela chamou. Chamou de Paraíba. Paraíba não é um xingamento, mas falou no sentido pejorativo. Claro.